Você sabe o que é hérnia inguinal? Não? Se você não sabe, venha conosco no desmistificar esse assunto no Simplificando a Cirurgia de hoje. Por definição, hérnia inguinal é a entrada de parte do conteúdo abdominal em um processo vaginal persistente. A incidência é maior em homens do que em mulheres, estando 9:1. Com relação à lateralidade, 60% é pelo lado direito, 25% pelo lado esquerdo e ou 15% bilateral. As hérnias inguinais em crianças são geralmente pela persistência da dobra peritoneal no canal inguinal. Já em adultos, são acometidas pela fraqueza muscular. Na embriologia, o tecido é retroperitoneal e desce em direção à bolsa escrotal, pelo canal inguinal. Junto a essa descida, acompanham-se as dobras do peritônio, que é o conduto peritônio vaginal, que vai em direção, nas meninas, aos grandes lábios e nos meninos ao saco escrotal. As hérnias inguinais são definidas como hérnia inguinal direta e ou hérnia inguinal indireta. A hérnia inguinal direta é aquela que a estrutura herniada chega ao canal inguinal através do assoalho do canal, denominado triângulo de Razebach. A hérnia inguinal indireta é aquela em que a estrutura herniada chega ao canal inguinal pelo anel inguinal interno. Exemplo mais claro são as hérnias de crianças. Com relação ao diagnóstico, o mesmo é dado pelo médico por uma excelente anamnese e exame físico, bem detalhado. Com relação ao exame físico, o mesmo deve ser feito com maior critério e rigor científico, levando em consideração a inspeção e a palpação. Com relação à inspeção, o mesmo deve ser feito avaliado abaulamento intermitente na região inguinal, escrotal nos meninos e na região de grandes lábios nas meninas. Notado, em ocasiões, se existe algum tipo de pressão intraabdominal, avaliando se existe algum tipo de hérnia em qualquer região pélvica abdominal. Agora, vamos verificar um processo esquemático sobre hérnia inguinal no sexo masculino. Nesse quadro, podemos verificar o saco escrotal de forma normal. Nesse segundo desenho, verificamos a presença de hidrocele, que é o líquido no canal do saco escrotal. Nesse terceiro, verificamos a presença de um cisto de cordão. No quarto desenho, esquema, verificamos o início de uma hérnia inguinal, o processo de entrada no canal do saco escrotal. Nesse quinto desenho esquemático, verificamos a hérnia inguino-escrotal, que já é a entrada. Com relação ao tratamento de hidrocele, deve ser avaliado a partir de 6 meses se houve ou não a regressão da espontaneidade do sinal, sendo esperado que o líquido seja absorvido pelo corpo. Se o mesmo não tiver sido absorvido, deve-se realizar um processo cirúrgico. Se tiver sido absorvido, ok. Quanto ao tratamento da hérnia inguinal. A hérnia inguinal, devido ao risco de se ter um encarceramento ou estrangulamento, toda hérnia diagnosticada deve ser tratada. Já em contrapartida, a hérnia encarcerada, o paciente deve ser introduzido a uma cirurgia programada, de até pelo menos 24 horas após a admissão, sendo necessário uma cirurgia de herniorrafia inguinal, como cirurgia de urgência. Com relação à hérnia umbilical, o mesmo deve ser avaliado pelo médico, o tamanho e a idade da criança. Se a criança tiver 2 anos de idade e o defeito for maior de 2 centímetros, é improvável que se feche naturalmente, sendo necessária a cirurgia. Se a hérnia for menor de 2 centímetros,
pode-se aguardar até 5 anos de idade para ver se há o fechamento ou não dessa hérnia. Se não houver o fechamento espontâneo, necessita de uma cirurgia.